Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir também lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinos, terça-feira, né, rapaziada? Hoje temos muitas novidades, apesar do São Paulo só entrar em campo na próxima semana, né? Nem esse meio de semana joga, nem o fim de semana joga, mas temos grandes informações para trazer para vocês. Primeiramente, vamos falar sobre o lateral Moreira, ele que é cria de Cotia, todo mundo conhece bem, esteve aí no São Paulo, né, representando sempre, desde muito novo, chegou ao profissional. O problema do Moreira sempre foi a parte física. No início do ano passado, ele foi emprestado para a equipe do Porto, né? O contrato aí tinha uma obrigação de compra caso algumas metas fossem atingidas. O Moreira ficou apenas 12 partidas vestindo as cores da equipe do Porto, somente na equipe B. Ele não chegou a estrear pelo profissional, tá bom? Esses 12 jogos que ele fez pelo Porto foram pelo Porto B. Esse empréstimo, que era somente até o final do ano, foi postergado até o meio deste ano, só que o jogador acabou sofrendo aí um outro problema físico, veio tratar aqui no São Paulo e agora o Porto e o São Paulo rescindiram este contrato de empréstimo. Com isso, o Moreira, que já estava no São Paulo, agora fica de maneira definitiva, né? Foi conversado aí que não era tão vantajoso para a equipe ele retornar e depois não sabia se contrataria de maneira definitiva, não chegou a estrear também pelo profissional. Com isso, ele volta ao São Paulo. Ele já esteve na delegação na última partida, quando o São Paulo encarou o Palmeiras, né? Estava lá na Arena Barueri, esteve na delegação em outros jogos no estádio do Morumbi e obviamente agora é mais uma opção para lateral direita, mais uma opção do leque aí do técnico Hernan Crespo. Uma informação interessante é de que ele está numa transição física e em breve ele já pode ser relacionado aí pelo treinador argentino para jogar com a camisa do São Paulo novamente. O Moreira é um jogador que eu sempre gostei demais, um cara que faz a lateral direita, faz a lateral esquerda, jogador convocado para as categorias de base de Portugal, né? Tem essa dupla nacionalidade, sempre foi muito bom o jogador e, como eu falei para vocês, sempre sofreu mais com a parte física, né? Porque com a parte técnica eu acho que ele é um baita de um jogador. E agora é mais um nome, né, para essa lateral direita que conta com hoje o Lucas Ramon de titular, o Mike a segunda opção, o Cedric imagino que seja uma carta aí fora do baralho e agora chega o Moreira. E ó, vai ter gente que vai me chamar de maluco, tá bom? Mas tecnicamente, para mim, o Moreira hoje é a melhor opção entre esses quatro. Obviamente a parte física pesa e pesa muito, o jogador sofreu com lesões, por isso que ele não permaneceu no São Paulo, né? Porque eu lembro num momento com o Thiago Carpini, justamente quando o São Paulo quebrou o tabu na Neoquímica Arena e quando o São Paulo foi campeão da Supercopa, a gente estava com o Rafinha ali lesionado e o Moreira foi muito importante, jogando muita bola inclusive, né? Mas nunca dava sequência, né? Quando ele ia emplacar 3, 4 jogos, ele se machucava e isso é um grande problema da carreira do lateral, né? Então pode ser que agora ele mostre demais nos treinos, mas quando for emplacar uma nova sequência, acabe, né, tendo novamente esse problema. Vamos torcer para que não, porque para mim, como eu disse aí, tecnicamente ele é muito, muito bom e já está nesse processo de transição física, né? Então, como eu disse para vocês, pode ser aí que nesse mês ou em abril o jogador também já esteja à disposição para ser relacionado para as próximas partidas do São Paulo Futebol Clube, né? O nosso próximo jogo é na outra quinta-feira ainda, né? Não é depois de amanhã, na outra quinta, quando o São Paulo enfrenta a Chape no estádio do Canindé. Tá bom, galera? E falando justamente sobre essa parte física, o departamento médico do São Paulo está cada vez mais esvaziando, né? Agora estamos contando aí com o retorno do Rian Francisco, que, né, que a gente já tinha adiantado essa informação para vocês. Quem acompanha o canal do Alemão sabe, né? Mas confirmando aí a informação de que o jogador deve estar disponível a partir do mês de abril, né? Para ser também relacionado pelo técnico Hernan Crespo, né? O Rian que surgiu como um meteoro, era para a gente ter aproveitado mais ano passado, né? Mas acabou sofrendo uma lesão muito séria também no joelho, né? Assim como tinha sofrido o Caleri, assim como tinha sido o André Silva, até o Dineno, né? São todos os centroavantes passando por problemas sérios no joelho e o Rian Francisco também tá voltando, tá aí esvaziando o departamento médico da equipe do São Paulo, beleza, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esse retorno e essa chegada do Moreira e também sobre esse retorno aí do Rian Francisco. E agora, para mim, a principal informação do dia, o São Paulo renovou o contrato até 2030.
1,30 do Marcos Antônio. Elevou demais a multa, deu uma grande valorização salarial para o meia, que hoje para mim é o melhor jogador da equipe, né? Eu já critiquei bastante o Marcos Antônio, eu acho que ele acabou demorando um pouquinho para se adaptar, né? Ele era um jogador que quando ele chegou, ele não conseguiu já de cara mostrar todo esse futebol que ele tá mostrando agora, mas é um jogador que tem nem palavras, né, rapaziada? Altíssimo nível, é um jogador cotado para estar na convocação do Ancelotti, que vai acontecer logo logo, né? O Ancelotti vai fazer a sua última convocação antes da Copa do Mundo. O Marcos Antônio tá merecendo, tá jogando demais, e é sempre muito importante a gente ver jogadores do São Paulo aí sendo convocados, principalmente para a seleção brasileira, né? A gente tem outros nomes, por exemplo, Ferrarese, Arboleda, né? Algumas outras questões, por exemplo, Tapia, né? Na seleção chilena, mas é muito legal também você ter jogadores representando aí na seleção brasileira, e isso pode acontecer com o Marcos Antônio. Então, esse interesse do Flamengo agora vai, obviamente, dar uma baixada, ou então eles vão ter que pagar o que o São Paulo está pedindo, né? Porque, renovado o contrato, o Tricolor agora tem uma segurança muito importante, né? Renovou o contrato do jogador, então tem uma multa ali para se tranquilizar, aumentou o salário dele, né? Então, por exemplo, o Flamengo fala, você recebe 100 mil aí, então a gente está te oferecendo 500 mil aqui, né? Então, o jogador, às vezes, pode acabar sendo seduzido, né? Então, recebeu essa valorização altíssima, pelo que a gente obteve de informação, foi um salário que realmente aumentou muito em relação ao anterior, então isso dá moral, dá confiança para o jogador, dá tranquilidade para o clube, né? Porque a gente sabe que uma hora ou outra pode ser que o negócio aconteça, né? Um jogador ainda jovem, né? 25 anos de idade, mas que seja pago um valor justo, né? Que era isso que a gente criticava também na gestão anterior, né, rapaziada? A gente tinha grandes jogadores que aí chegava um clube e oferecia um colete, 2 bolas aí, levava uma grande estrela ou uma grande joia da equipe do São Paulo, né? Então tomara que isso aí não aconteça. O Flamengo insistiu, o São Paulo conseguiu segurar o jogador, agora tá, entre aspas, tranquilo, né? Com um novo contrato, e como eu falei, se levar, paga um valor justo, paga aí 30 milhões de euros, ou até um valor a mais, né? Porque o Marcos Antônio, de fato, tá jogando muito, e se for pagar um valor desse, para mim, tá muito bem pago, né? Então, boa notícia pra gente hoje. Principal jogador, na minha opinião, eu acho que o Marcos Antônio hoje, minha visão, tá sendo mais importante do que o Caleri, que o Lucas, que o Luciano, que o Rafael, Arboleda, né, nomes emblemáticos desse time do São Paulo. O futebol é momento, a gente sabe disso, o Caleri tá fazendo seus gols, o Luciano e o Lucas estão voltando aí a boas formas, o Rafael vira e mexe, tá salvando aí a gente, mas neste momento, como eu falo, futebol é momento, e neste momento minha opinião, considero o Marcos Antônio o principal jogador do São Paulo Futebol Clube. O que você acha sobre isso? É o Marcos Antônio o principal nome? É alguma outra peça desse elenco? Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Não tem nenhum problema se a gente discordar, a gente vai trocar uma ideia da mesma forma, obviamente sempre com muito respeito. Beleza, rapaziada? Então, notícia importantíssima de hoje, né? O mundo da bola tá realmente aí hoje com muitas surpresas, algumas de fato aí negativas, como por exemplo a lesão do Rodrigo, né? Que não estará, infelizmente, na próxima Copa do Mundo. Ele que depois do Neymar era o camisa 10 da seleção brasileira. De madrugada o Flamengo acabou demitindo o técnico Felipe Luiz, os caras ganharam de 8 no Campeonato Carioca e depois demitiram um treinador, né? Então o mundo do futebol hoje amanheceu com muitas surpresas, né? Como eu falei, essa negativa do Rodrigo, uma surpresa realmente muito diferente, essa do Flamengo, né? Os caras ganharam de 8-0 e aí na madrugada demitem um treinador, né? Para todo mundo que... Eu tava acordado ainda, né? Mas para todo mundo que acordou de manhã cedo ainda não entendeu nada, né? Falou, pô, o cara ganhou de 8 e foi demitido, né? Que será que aconteceu? Então, o São Paulo tá neste momento aí de folga, né? A gente jogou no domingo, segunda, terça e quarta folga para todos esses jogadores, e aí na quinta-feira voltam os treinamentos, e aí obviamente também durante o fim de semana e até a segunda-feira terá uma nova folga para os jogadores. Quem está tratando lesão, como é o caso do Moreira, do Rian Francisco, fazem alguns trabalhos específicos, mas é o São Paulo se preparando bastante aí para o próximo duelo, porque agora o Campeonato Paulista pra gente já não tem mais, né? Ficamos eliminados aí entre as 4 principais equipes do estado, e agora o nosso foco, pelo menos por enquanto, é no Campeonato Brasileiro, né? Daqui a pouquinho a gente tem Copa do Brasil, daqui a pouquinho a gente tem Sul-Americana, mas enquanto isso temos o Brasileiro, que estamos bem. Não podemos esquecer disso, não podemos deixar de lado, né? Até porque essa eliminação ela dói muito, né? De fato, mas a gente tem aí um ano muito promissor pela frente, né? O São Paulo
parece que está encontrando o caminho de um time que vai dar trabalho, né, para as outras grandes equipes, como é o caso do próprio Palmeiras, apesar da gente já ter perdido, né, 2 jogos para o Palmeiras na temporada, mas eu vejo um São Paulo fortalecido para esse resto de 2026, tá bom, galera? Então temos outras 3 competições. O Paulista, infelizmente, gostaria muito de ser campeão, mas infelizmente passou e agora tem que ter foco nas outras competições restantes. Beleza? Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanha até aqui, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus. Volto amanhã com muitas novidades. Grande abraço. Valeu!